Boa noite todo mundo, Mari, Paloma, Thaís, Ana, Giovana, Sabrina, eu vou falar bem a real, todo mundo que tá aqui hoje é porque gosta de uma fofoquinha, né? Gosta de ver uma fofoquinha aí dos famosos da internet, né? Das influencers. Então hoje a gente vai falar sim do quarto de bebê da Tássia Naves, dela não, né? Do filho dela, né, gente? Que eu não me lembro agora o nome, acho que é Joaquim, né? Joaquim. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma análise desse quarto. Pipocou no meu direct, muita gente me mandou querendo a minha opinião, outras pessoas já dando a sua opinião. E posso dizer que esse quarto é muito legal de analisar, porque ele tem, ele tem opiniões muito diversas, né? Muita gente amou, muita gente não gostou. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, assim, gente, quero dar um recado, tá? Enquanto o pessoal vai entrando. Toda segunda-feira tem aula gratuita aqui no meu perfil. A aula de hoje é uma análise de quarto, mas, em geral, nós temos todos os tipos de aula. Se você não quer perder a aula e quer saber com antecipação qual vai ser o tema e ainda receber o link da aula no seu WhatsApp, você vai lá no link da minha bio, clica lá e se inscreve num botão que está escrito aulas gratuitas. Lá você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp, um grupo fechado, que ninguém fica escrevendo nada. Só nas segundas-feiras a gente coloca lá o assunto da aula e também manda o link quando começa a aula. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Quarto de bebê da Tássia Naves, gente. Primeiro eu quero falar para vocês que a Tássia Naves, ela não é nem eu, não é você, ela é uma celebridade da internet, né? Hoje ela tá com mais de 4 milhões de seguidores. Então nós não vamos entrar no mérito de quem gosta, de quem segue. Nós estamos falando dela como uma marca na internet, né? E sendo assim, o que ela comunica? Ela comunica uma personalidade ousada, uma personalidade antenada e diferenciada. Você nunca vai entrar de manhã no Instagram da Tássia Naves e ver ela de calça jeans e camiseta branca. Não, ela sempre vai estar com algum acessório da moda, ela é uma vitrine ambulante, então ela sempre está trazendo elementos diferenciados para o público dela, que gosta desse tipo de coisa. Então, quando a gente junta moda e decoração, as coisas fazem muito sentido, porque uma coisa está muito interligada à outra, né? Então, dificilmente o quarto de bebê da Tássia Naves seria um quarto de bebê comum, um quarto de bebê normal, né, que fosse mais do mesmo. É claro que ela ia trazer alguma coisa diferente, até porque faz parte da personalidade dessas pessoas que trabalham fortemente com moda, quererem trazer algo diferenciado e que às vezes sim, acaba chocando um pouco as outras pessoas, tanto quanto as roupas que às vezes elas usam, né? Mas a gente tem que também saber diferenciar o que é gosto pessoal e o que é errado, o que é feio, o que é tosco, o que é mal feito, o que é sem noção, né, gente? Porque assim, existe certo e errado na decoração? Existe, assim como existe na moda. Tem coisas que são questão de gosto, mas tem coisas que tem sim algumas regrinhas, tá? Que a gente precisa também aprender para não dar bola fora. E esse quarto aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês aprenderem um pouquinho mais, tá? Então, assim, não é só questão de gosto, é igual a música, gente, né? Você tem lá a música sertaneja. Tem gente que não suporta ouvir música sertaneja, não gosta, não é o gosto da pessoa. Mas qualquer profissional vai saber dizer se uma música sertaneja ela é bem escrita, se ela é bem executada, se ela é bem tocada, mesmo que aquele profissional não goste do estilo sertanejo, né? Vai conseguir avaliar o vocal daquela música, vai conseguir avaliar o arranjo daquela música, mesmo que não esteja no estilo que ele gosta, no estilo que ele trabalha e no estilo que ele bota para ouvir lá na playlist dele, né? Então a gente precisa saber separar isso. O que é o gosto que eu quero para minha casa, o meu gosto pessoal, e o que é coerente, o que é correto, o que é bem feito, né, aos olhos de todos. Então, assim, gente, para quem entrou agora, estamos falando da Tássia Naves, ela tem um branding muito forte. O que é um branding? É um valor de marca que ela precisa comunicar, de ser disruptiva, de ser diferente, de ser diferentona, né, falando em palavras mais comuns, e claro que esse quarto dela também, ele vai para esse lado. E assim, gente, vocês podem mandar dúvidas e comentários aqui na caixinha, tá bom? E assim, pra gente analisar um ambiente, se ele tá coerente ou se ele é um carnaval nada a ver, a gente precisa ter
um pouquinho de conhecimento de conceitos de decoração que remetem à história da arte, que muitas vezes a gente acha que é um assunto chato pra caramba, mas não é. Por quê? Porque conforme a gente aprende um pouco de história da arte, a gente começa a ligar a várias coisas que estão presentes na nossa vida. Às vezes a gente pensa que história da arte é estudar coisas lá do século XVI que não tem mais nada a ver. Mas não, a gente aplica isso diretamente na nossa casa, inclusive no quarto dos nossos filhos, tá? Então fica aí que eu vou falar de história da arte de um jeito bem simples, bem descomplicado, mostrando exemplos para vocês entenderem como isso é importante para quem quer montar um quarto de bebê ou até mesmo qualquer outro ambiente da casa, e já mostrando aí o quarto dela, tá? Eu vou mostrar aqui uma imagem do quarto. Então tá aqui, essa aí é a Tássia Naves com o bebezinho, e aqui tá uma visão meio geralzona do quarto. Depois a gente vai falar em detalhes, tá? Então, vamos analisar aqui quais são os estilos que entram aqui no quarto da Tássia. Porque sem eu conseguir identificar o estilo, eu não vou conseguir identificar se isso aí tá dando certo, ou se isso aí é uma coisa nada a ver, se tá ok, se não tá, né? Então, o que a gente identifica aqui nesse quarto? A base desse quarto, gente, é um estilo provençal, mas ele tem elementos também da decoração clássica e ele tem alguns elementos também do moderno. Poucos, mas tem, que eu vou mostrar mais pra frente, tá? E tem muita gente que pensa que clássico e provençal são a mesma coisa, e isso é muito comum em quartos de bebê. Você tem um quarto lá numa loja e fala, esse aqui é um quarto provençal, esse aqui é um quarto provençal, e às vezes o quarto não é provençal. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma imagem para poder explicar pra vocês um pouquinho da diferença desses dois estilos, ó. Aqui em cima, a gente tem um estilo provençal e aqui embaixo a gente tem um estilo clássico, tá? Eu vou falar para vocês rapidinho as diferenças. O clássico, que é esse aqui de baixo, ele é um estilo que tenta reproduzir o luxo dos palácios com tecidos encorpados, com muitas estampas, com dourado, com capitonê e móveis mais rebuscados, mais pesados, mais imponentes, tá? Esse estilo nasceu nos templos greco-romanos e sofreu influência ao longo do tempo de vários estilos, como o renascentista, o barroco e o rococó. Então, o estilo clássico, ele é puro luxo e puro glamour, é muito dourado, é muita cortina, é muito veludo, é muito capitonê, é muito cristal, tá? Por quê? Porque lá, né, antigamente, lá nos primórdios, lá na Europa principalmente, os reis, o que eles queriam, né? Queriam mostrar que eles podiam, que eles eram poderosos, ricos, então eles ostentavam muito. E o estilo clássico é uma reprodução daquela ostentação. Já o provençal, ele tem alguns elementos parecidos com o clássico, mas a diferença dele é que lá na Provença, por isso que é provençal, que é uma região do sul da França, lá no século XVI, o que aconteceu? A população em geral, ela queria tentar imitar aqueles móveis, aquele luxo que tinha nos palácios. E aí o que eles faziam? Usavam móveis com alguns entalhes, mas geralmente móveis mais simples, né? Colocavam alguns detalhes ali tentando remeter àquela nobreza, mas eles não tinham aquele poder aquisitivo, né? Então o provençal junta alguns aspectos mais luxuosos com alguns aspectos mais rústicos, mais camponeses, né? Por isso que às vezes os móveis do estilo provençal, ele tem aquele desgaste, porque ele remete a móveis mais antigos, mais velhos, que eram utilizados por pessoas que não tinham poder aquisitivo para mandar fazer móveis em madeira maciça, em capitonê, com entalhado à mão, tá? Então, por isso que é como se o provençal fosse um clássico mais simplificado. É uma tentativa da população em geral, dos camponeses, de trazer um pouco daquele sentimento do clássico para dentro da casa deles. E isso começou lá no século XVI, lá na Provença, no sul da França, e se estendeu até o século XVIII, quando começou a mudar os estilos, mas esse estilo é copiado e reproduzido até os dias de hoje. E é um estilo muito comum para quarto de bebê, um estilo muito comum também para casas de campo, por exemplo, cozinhas, essas cozinhas que se vê hoje em dia com aquelas molduras e tal. Então esse é um estilo provençal, tá? Não é o estilo clássico.
Então, tá, acho que a gente falou bem. O estilo provençal, ele traz estampas um pouco mais delicadas do que o clássico. Ele traz bastante estampas e ele tem um toque mais delicado, mais suave e mais romântico na decoração. Aqui nessas imagens isso tá bem claro, né? Às vezes o clássico se torna mais pesado, mais intenso e o provençal, ele é bem mais leve, tá? Deixa eu voltar pro quarto aqui da Tássia Naves aqui. Vamos lá? Vamos analisar aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, dos móveis, né, do pedaço da cômoda e do pedaço da cama. Então aqui, nesse quarto dela, os móveis a gente vai analisar que eles são brancos. Eles têm linhas mais retas, mas eles têm nuances do provençal. Principalmente na questão das estampas. Vocês veem que os próprios móveis têm estampas, o que é muito comum na decoração provençal. No provençal é muito comum a gente ver estampas florais, mas aqui, como é um menino, foi trocado por um motivo um pouquinho mais moderno, que é o cavalinho. Então a gente vai ver que o cavalinho se repete em várias partes do quarto, tá? E também se usa bastante o listrado, que a gente vai ver depois que é uma das estampas que compõem o quarto. Vocês estão vendo aqui que tem um papel de parede no teto. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhor do teto. Vamos lá. Peraí. Aqui, ó. Vocês estão vendo que tem papel de parede no teto, gente. Então, assim, essa é uma característica do clássico, tá? Ter papel de parede cobrindo todas as paredes, incluindo o teto. Só que aqui, o tema do papel de parede, ele é um tema mais suave, ele é um tema de cavalinho. E a cor que foi usada é uma cor mais suave, um azul puxado um pouquinho para o lavanda. E esse azul é uma cor muito usada na decoração provençal, tá? E a estampa e a cor, eles remetem um pouco para uma estampa bem característica do estilo provençal, que é o Toile de Juiz, que é uma estampa que geralmente tem motivos campestres, motivos bucólicos. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui o que é esse tipo de tecido? E vocês estão vendo que aquele tecido ali do quarto da Tássia tentou meio que reproduzir, só que meio modernizado. E até a cor é parecida, é uma das cores clássicas desse tipo de tecido. Então aqui foi feito meio que uma releitura desse tecido clássico para trazer um pouco mais de leveza para o quarto, para ele não ficar tão pesado. Aí o que a gente tem nesse quarto, gente, de moderno? O que a gente tem de moderno, principalmente, é a cor laranja, que normalmente num quarto clássico ou provençal ele não seria usado. E a gente tem esse berço de ferro aqui, que é um berço já que remete mais aqui para o Brasil, nos anos 50, por aí. A gente tem um estilo mais retrô, que usa alguns móveis de ferro, tá? Lá no clássico, lá também existiam os berços de ferro, mas eram berços mais rebuscados, mais cheios de detalhes, mais arredondados. Esse berço não, esse berço é um berço de ferro mais linhas retas, então ele dá uma modernizada para esse quarto, junto com a cor laranja, que dá uma quebrada nessa suavidade do azulzinho, um azulzinho até meio puxado pro lavanda, tá? Então deixa eu ver se eu consigo uma foto melhor do berço aqui para mostrar para vocês. Ai, quase não vai ter aqui foto que mostre o berço, que vocês estão vendo a cabeceira do berço aqui. E eu quero mostrar para vocês o enxoval da cama. Vamos lá. Aqui a gente tem os detalhes do enxoval da cama. Então é um enxoval bastante delicado. A base dele é o branco, só que ele traz um mix de estampas, que eu sempre falo aqui para vocês, um mix de estampas. Eu falo muito também no mix de texturas. Aqui nesse caso não tem tanta mistura de textura, mas de estampa tem bastante. Só que vocês estão vendo que todas as estampas, elas combinam entre si e elas se repetem em algum momento dentro do quarto. Então a gente vai ter esse bordado de cavalinho, a gente vai ter o xadrez com o laranja suave e o azul suave, que são as cores do quarto. A gente vai ter o poá, que é uma estampa também que vem muito no provençal. A gente vai ter uma estampa de cavalinho, uma padronagem de cavalinho, e a gente vai ter aqui um xadrez que também é super clássico, tá? Então a gente tem uma mistura de estampas, mas todas estão coerentes com a proposta do quarto. Eu quero mostrar aqui agora um detalhe do kit de berço. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O kit de berço também vem com a base branca. Vocês estão vendo que ele tem um bordado aqui em cima, então essa parte do bordado, esses detalhes também remetem a um enxoval mais clássico, com o bordado dos cavalinhos, que também é um tema super clássico para quarto de bebê. Poltrona. É uma poltrona extremamente tradicional.
Ó, é uma poltrona bem tradicional, ela tá encapada com tecido branco, com a padronagem dentro da linha do quarto, é uma padronagem azul, deixa eu ver se eu consigo uma foto mais de perto. É uma padronagem azul quadriculado, aqui vocês estão vendo, ó. Uma padronagem azul quadriculado, que tem tudo a ver com o restante do quarto. Então, vocês estão vendo que tudo é estampado, ao mesmo tempo que todas as estampas conversam entre si. Muito provavelmente, ou ela escolheu uma fábrica que já tem uma linha de estampas, ou, muito provavelmente, por se tratar da Tássia Naves, pode ser que ela tenha mandado fazer todas essas estampas, né? Tenha desenvolvido essas estampas dentro das cores que ela queria. Ah, antes eu esqueci de falar que essa mesinha aqui também é super moderna, tá, gente? Então, o berço de ferro laranja, essa mesa laranja e os toques de laranja em geral no quarto são os itens que trazem o moderno para esse quarto, tá? Então, a poltrona super tradicional, com um tecido também bem clássico, a almofada de amamentação repetindo os mesmos cavalinhos que estão bordados tanto na cama quanto no berço. E deixa eu tentar mostrar para vocês o roupeiro, porque o roupeiro, ele é bem diferente. Deixa eu pegar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver aqui, mas o roupeiro, ele é um roupeiro bem clean, de porta de correr. Para não destoar da decoração provençal, o que ela fez? Ela aplicou o que deve ser provavelmente um tecido na porta do roupeiro. Um tecido também combinando com a padronagem do restante do quarto, tá? Então, dessa forma, o roupeiro não destoou do restante, ao mesmo tempo que teve um aproveitamento bem grande de toda a parede, tá? E assim, gente... lembrando que ela não precisa se preocupar em fazer um quarto para durar 5, 10, 15, 20 anos, tá? Ano que vem, se ela resolver trocar esse quarto inteiro, ela vai trocar, então tá tudo certo. Ela quis realmente deixar o quarto inteiro coerente dentro da proposta dela. A cortina aqui é uma persiana romana. Nesse quarto ficaria muito melhor uma cortina, porém ela não tinha como colocar cortina, porque a cortina teria que ir até o chão e ela quis colocar a cama e a poltrona nessa parede, tá? Então ela acertou nisso. A persiana romana, como ela é toda bem retinha, bem clean, ela deu também um ar mais moderno pro quarto. Caso ela tivesse colocado uma cortina, teria ficado mais pomposo, né? Teria ficado mais clássico, mas ela não quis. E eu acho que ela acertou muito nisso, porque ficou excelente aqui pro ambiente. E a gente tem um tapete imenso, gigantesco, um tapete clarinho. Aqui dá pra ver bem? Não, outra imagem. Um tapete clarinho, todo quadriculado de azul, também dentro das padronagens do quarto. Esse quadriculado, ele se repete na poltrona, ele se repete em algumas das almofadas da cama. Com certeza ela mandou fazer também esse tapete especialmente para ela. Eu, particularmente, achei que o tapete pesou bastante ali. Eu acho que não precisaria ter essa estampa no tapete, mas não posso deixar de comentar que está absolutamente coerente com a proposta do quarto e com o resto das estampas. Aqui na cômoda vocês estão vendo que tem uns risquinhos laranjas, né? Então ela mesclou essa coisa do provençal de ter móveis pintados, mas ao mesmo tempo o tom usado é um laranja que deixa ele mais moderno, como eu já falei, tá? Então, assim, o tamanho do tapete também está maravilhoso, ele cobre praticamente o quarto inteiro. Isso é uma coisa que não é para quem quer, é para quem pode, né, gente? Mas ela pode. Então, ficou muito legal, só que eu teria feito o tapete liso, porque eu acho que brigou muito com essa estampa ali da base da cama e com a cômoda também. Eu acho que liso ele teria ficado melhor. Mas a proposta aqui, obviamente, foi proposital, né, de trazer muita estampa. E todas as estampas, vocês estão vendo que são estampas suaves, não tem nenhuma estampa agressiva, até porque se trata de um quarto de bebê. Então, ao mesmo tempo que o quarto tem muitas estampas, ele é um quarto suave. Vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Ao mesmo tempo que o quarto tem muitas estampas, ele é um quarto bastante suave. Aqui uma visão geral do quarto, que tá ela aqui também. Tem alguns quadrinhos aqui em cima da cômoda também no tema do cavalinho. O cavalinho é um tema clássico, inclusive tem um cavalinho ali do lado dela, se vocês puderem olhar ali. O cavalinho é um tema clássico para quarto de bebê, remete tanto ao cavalo, a essa coisa mais campestre, quanto ao cavalinho de brinquedo mesmo, né? Aquele cavalinho de pau, que é um brinquedo antigo e que, por isso, é uma estampa bastante clássica para
para quartos de bebê. Então, assim, gente, eu sei que muita gente me mandou foto desse quarto achando que eu iria dizer assim, ó: meu Deus, a Tássia Naves tá louca, botar esse monte de estampa e esse monte de cavalo no teto do quarto e esse berço laranja. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: dentro da proposta do quarto, eu achei tudo muito coerente, tudo muito bem executado, tudo de muito boa qualidade, porém, eu não faria esse quarto na minha casa, só que sou eu e a Tássia Naves é a Tássia Naves, né? Então, como eu falei lá no início da live, a gente precisa separar o que é gosto pessoal com o certo e errado, né? São estilos e desde que a pessoa siga um estilo e seja coerente dentro daquela proposta, a gente não pode falar que não tá bom, etc. A gente tem que aceitar porque realmente tá dentro do gosto dela. E ela é diferentona, ela é disruptiva e ela não iria chegar aqui com um quarto branco e bege, né? Não iria fazer isso porque não faz parte da personalidade e do branding dela aqui na internet. Eu quero que vocês que estão aí me digam aqui no chat se vocês gostaram ou não. Só manda assim, ó, gostei ou não gostei. Eu quero saber a opinião de vocês, porque esse é um dos quartos que mais teve opiniões divergentes no meu direct. Alguns amando, querendo que eu falasse, e alguns falando, nossa, olha isso, fala desse quarto, porque tá muito estranho. Eu quero que vocês me mandem aqui se vocês gostaram ou não gostaram. Eu, particularmente, meu veredito, gostei do projeto. Eu acho que a pessoa que fez o projeto entende do que tá fazendo, ela não fez um carnaval, ela não boiou, mas não é o meu gosto pessoal, né? Porque até eu não sou muito do provençal, nem do clássico, eu sou mais da linha mais minimalista, linha mais moderna, que é exatamente o oposto dessa linha que ela tá usando aí no quarto, né? Mas isso aí é uma questão de gosto. Ó, o pessoal mandando aí, gostei, amei, não gostei, eu gostei, não gostei. Então, ó, opiniões aí bastante divergentes. Eu gostei, mas não faria. É tipo isso. Eu não faria um quarto assim. Não, eu também não faria, tá, gente? Mas, como eu falei, ela é a Tássia Naves, né? Então, ela precisa também... Eu acho que o público dela também espera alguma coisa bem diferente vindo dela, né? Não vai esperar um quarto tão simples ou um quarto tão... previsível. Eu acho que essa é a palavra. Ela precisava mostrar um quarto imprevisível, porque faz parte da personalidade dela, pelo menos o que ela mostra aqui na internet, né? Eu não sei como ela é por trás das câmeras, mas aqui na internet a marca dela é algo muito disruptivo, querendo sempre mostrar novas tendências, sempre trazendo novas coisas aí pra moda. E como eu falei, que a decoração está intimamente ligada à moda. E no que diz respeito às personalidades aqui do Instagram, tudo faz sentido, tudo tá interligado. Quem é que lembra do quarto de bebê da Boca Rosa? Eu postei quando nasceu o bebê dela. E o branding da Boca Rosa, ele é todo lilás, né? Toda a marca dela é construída em cima da cor lilás. E o filho dela era menino e ela fez um quarto lilás. Ela não abriu mão de trabalhar essa marca dela dentro do quarto do bebê. Se isso é certo, se isso é errado, se a gente concorda ou não concorda, é outra história, tá? Mas elas trabalham dessa forma e essa é a proposta delas. Eu acho que foi bem feito, mas não gostei, não faz meu estilo. Sim, exatamente, ele está muito bem feito, está tudo muito bem colocado, muito bem executado, mas é um estilo diferentão. Então tá bom, gente, eu quero dar um recado para vocês, quem quer fazer um quarto de bebê diferente da Tássia Naves ou parecido com o da Tássia Naves, como eu falei, precisa entender um pouco, ter noção de história da arte e de estilos, porque senão você acaba realmente fazendo um carnaval, colocando, tipo assim, vestido social com bota de cowboy. É isso que muita gente acaba fazendo, porque não tem noção de combinação das coisas, do que dá para usar junto, do que não dá. É igual na gastronomia, né? A gente não serve, sei lá, quem entende de vinho, a gente não serve determinadas carnes com determinados vinhos, a gente não serve frutos do mar com queijos, por exemplo. Então, assim, tem essas regrinhas de combinação e na decoração também tem. Se você quer aprender, lá no link da minha bio tem o link que você vai clicar para entrar no meu curso. E lá tem desde essa pincelada dos estilos de decoração e uma aula breve, curta,
de um pouquinho de história da arte, pelo menos para você conseguir entender, diferenciar o Lé e o Cré, entendeu? Para não ficar aquela mistureba. Eu tive uma aluna que me relatou, depois de ter feito o curso, que ela comprou todos os móveis do quarto dos bebês dela, gêmeos, jurando que aquilo era provençal. E depois de fazer o meu curso, ela descobriu que aquilo não era provençal, e de fato não era, mas ela fazia uma confusão de estilos na cabeça dela, que ela não conseguia diferenciar. E isso é muito normal para as pessoas que não têm essa profissão, né? Não trabalham com isso. Então, lá no meu curso, você vai aprender desde essa concepção de estilos, até layout, montar o quarto do bebê, decoração, dicas, o que colocar na parede, qual cortina colocar, como escolher tapete, como escolher kit de berço, como fazer decoração, tudo, além de toda a parte de puericultura, de roupinha. Então, é um curso extremamente completo e objetivo, tá? Eu não fico enrolando, foi igual na live aqui, é isso, é aquilo, é aquele outro, tá? Não é aulas gigantescas, a gente tem mais de 70 aulas lá, mas são aulas bem objetivas e mostrando como funciona na prática para vocês, tá? Sem muita enrolação. Então, clique lá no link da bio e acesse o curso, porque tem todo esse conteúdo lá. Deixa eu ver o que a Manu botou. Eu amei esse quarto, mas pensei a mesma coisa em relação ao tapete. Fico impressionada com a criatividade das decorações. Sim, como eu falei, muito provavelmente, não tenho certeza disso, essas estampas, esses tecidos devem ter sido desenvolvidos especialmente para ela, porque todos os tecidos estão coordenando, assim, perfeitamente, desde a porta do guarda-roupa até o teto, até o enxoval da cama, até o tapete, enfim, tá tudo muito combinando, mas não repetindo as estampas. Existe um mix de umas 4 ou 5 estampas que repetem as mesmas cores e dentro do mesmo estilo, e esse mix de estampa ela conseguiu trabalhar em todo o quarto. Por isso que ao mesmo tempo que ficou um pouco, digamos, pesado com muita estampa, ficou também mais leve, porque as estampas combinam muito entre si e as estampas são todas muito suaves, certo? Entrei agora, mas achei poluído. Pois é, olha só. E eu recebi um comentário hoje à tarde dizendo que achou que tinha pouca coisa, achou o quarto muito clean. Eu imagino que seja porque tem muito branco nos móveis e no enxoval, é tudo muito, muito clarinho. Mas sim, gente, tem bastante informação nesse quarto, tá? Se você analisar a quantidade de elementos que tem, a gente vai ver que tem bastante elemento. Uma coisa que me chamou a atenção foi a luminária, que é uma luminária extremamente simples, um plafond. Ela não colocou lustre e tal, porque se ela quisesse, ela poderia ter trabalhado um lustre mais rebuscado aqui, ela não quis. E ela optou por vocês estão vendo aqui, ó, um abajur de chão com a cúpula, olha só, também dentro dos tecidos da decoração, que é um quadriculado com o desenho de um cavalinho. E ficou bem delicado e bem suave. Resumindo, gente, eu faria esse quarto, mas eu tiraria o teto. Eu tiraria esse teto, deixaria o teto branco, e aí sim eu poderia deixar o tapete. Ou deixaria o teto e tiraria o tapete. Eu acho que as duas coisas, pra mim, brigou um pouco. Mas eu gostei bastante do tapete. Eu acho que eu tiraria o teto, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, pelo menos, sobre estilos. Porque aqui não é pra gente falar, eu brinquei, né, que ia ter fofoca e tal, mas não é nada disso. Quando eu não gosto, eu não faço análise, porque eu acho que não é legal você ficar criticando as escolhas dos outros sem que eles tenham pedido a minha opinião ou autorizado isso, né? Então, claro, eu coloco uma ou outra coisa que eu faria diferente, mas sempre quando eu faço essas análises, é pra gente aprender juntos com os acertos, né? E aqui eu acho que um dos maiores acertos foi a coerência dentro do estilo e da proposta escolhida. E é isso que a gente precisa seguir sempre na decoração, uma coerência, e não ir comprando vários elementos soltos e depois quando coloca realmente vira uma miscelânea. Tá certo, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Tem mais questões a serem respondidas? Me falem, me mostrem. Senão a gente vai encerrando a live por aqui. Gente, até o kit de higiene de porcelana é pintado no tema do quarto. Então, assim, o nível de detalhes é bizarro, assim, absurdo, né? Gostem ou não, a gente não pode negar que tudo foi milimetricamente pensado e planejado. Então tá bom, gente, um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Quem entrou agora, assiste a live desde o começo que vai ficar
é por umas 48 horas no meu perfil. E quem perdeu as lives antigas e quer rever, tá tudo lá dentro do meu curso, tá? Link na bio, clica lá, entra e se inscreve. Coerente, mas eu não faria. É isso aí, mas tudo bem. Cada um na sua coerência. Beijão!